Olá, eu quero dar as boas-vindas a mais uma aula do curso Express Ansiedade e Saúde Cerebral. Nesse momento, você está na terceira de 6 aulas que compõem esse curso, e agora nós vamos falar sobre o que é ansiedade. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre o que não é ansiedade, então agora a gente vai trazer uma nova visão sobre o que é ansiedade. E se você está chegando nessa série de vídeos, nesse curso, agora, eu recomendo que você vá lá para a primeira aula, a introdução, e comece de lá. E eu sou o Caio, eu sou especialista em saúde cerebral, e se você quer a minha mentoria em saúde e performance cerebral, se você quer otimizar a sua saúde, performance cerebral, eu vou deixar o link para contato no WhatsApp na descrição, nos cards desse vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Na aula passada, a gente viu que a ansiedade não é um estado estático. A gente falou sobre o mindset estático da ansiedade. Vimos que os diagnósticos apresentam aspectos do ter, fazer e do ser. A gente viu que quando a gente entende a ansiedade como um estado estático, a gente tende a ficar cego para os processos e mecanismos por trás da ansiedade. A gente fica sem um caminho de ação para suplantar a ansiedade, e a gente acaba se conformando, perdendo a esperança, acaba deixando de realizar esforços para suplantar a ansiedade, e ela acaba ficando perpetuada nas nossas vidas. Usamos a metáfora do labirinto para ilustrar esse fenômeno, onde a gente busca, quando a gente está no começo, na maior parte das vezes, e a gente caminha, anda, corre, tenta sair do labirinto e vai para um lado e vai para o outro e se perde ainda mais e não consegue achar saída. Chega uma hora que cansa, a gente não aguenta mais, então a gente se encolhe em um canto qualquer do labirinto e simplesmente para de tentar achar a saída e fica por isso mesmo. Esse é o fenômeno do desamparo apreendido, que foi estudado por Martin Seligman. Então, essa foi a revisão da nossa última aula, e ficou como pergunta na última aula se a ansiedade não é um estado estático, de que outra forma, de que outra maneira a gente poderia entender a ansiedade? Então, nessa aula, o seu objetivo é compreender a ansiedade como um processo dinâmico, algo que implica movimento, algo que implica fluxo. Essa compreensão ela é importante porque vai destravar a sua jornada em direção à saúde cerebral e vai criar possibilidades de mudança para suplantar a ansiedade. A gente começa a parar de entender a ansiedade como uma coisa que você tem ou não tem, começa a entender a ansiedade como um processo, e como detetives, nós buscamos começar a entender como é que funciona o processo da ansiedade. Em ciência, a gente chama esses processos de mecanismos. Quais são os mecanismos da ansiedade? A gente só consegue ter essa visão de mecanismos se a gente entende como um processo, como algo estático, fica muito difícil, muito desafiador. E para isso, nós vamos aplicar o pensamento sistêmico, e também vamos aplicar a ciência da complexidade no contexto da neurobiologia. Então, nós vamos pegar aqui conceitos da matemática, conceitos da física e estatística que foram aplicados à neurobiologia para que a gente possa entender a ansiedade como um processo dinâmico. Se a aula anterior foi mais orientada ou baseada pela sociologia da medicina, hoje, nessa aula, a gente vai usar ciências exatas, matemática, física e estatística, para buscar mostrar o funcionamento do cérebro e, mais especificamente, os mecanismos da ansiedade. Essa frase aqui, eu gosto muito dela, ela reflete, assim, bastante que eu quero deixar claro ao longo desse curso, que é: a biologia não estuda coisas, ela estuda processos.
que ocorrem em várias escalas de tempo. Nós não estamos estudando aqui objetos, coisas. A gente está estudando os processos, os mecanismos, aquilo que acontece, o movimento, o fluxo das coisas, os processos que acontecem. Isso vai muito de encontro ao pensamento desse filósofo, o Heráclito, de Éfeso, onde ele tinha essa visão de mundo em que tudo flui, tudo é fluxo, tudo está em constante movimento, sempre em desenvolvimento, em constante evolução. Ele tinha essa visão, essa perspectiva de mundo, de que a única constante que existe no mundo é a mudança. E por mais que algumas vezes pareça que as coisas estão estáveis, na verdade é muito mais uma impressão de estabilidade, de algo que está o tempo todo em mudança, em constante desenvolvimento, em constante evolução. Ele usa o aforismo, o Heráclito, usa o aforismo da água do rio para dizer que é impossível entrar duas vezes na mesma água, porque ela flui continuamente através do rio. Nós estamos falando aqui dessa mudança ao longo do tempo. O que é um fluxo? Fluxo é mudança ao longo do tempo. Então, a gente está falando aqui de coisas que estão em constante atividade, em constante mudança, se desenvolvendo o tempo todo, mesmo que pareça que exista estabilidade. Quando você pensa, por exemplo, se você tentar se equilibrar agora numa perna só, a ideia de você se equilibrar é manter a estabilidade. Assumindo que você consiga manter essa suposta estabilidade, consiga se equilibrar em uma perna, um pé só, na verdade, o que está acontecendo é que o seu corpo está o tempo todo realizando uma série de microajustes, que muitas vezes a gente não consegue nem perceber, para conseguir manter o equilíbrio. Então, a conquista não é a mudança, a conquista é a própria estabilidade. Então, isso é um conceito que parece contra-intuitivo, porque a gente está sempre querendo buscar a mudança, mas, na verdade, isso você vai ver com ainda mais força na próxima aula, mas você vai acabar percebendo que o que a gente está buscando, na verdade, nem é tanto a mudança, porque a mudança já está acontecendo o tempo todo. A gente quer a estabilidade. A estabilidade é o desafio. O teu desafio é conseguir ficar equilibrado, no caso do exemplo que eu dei, é conseguir ficar equilibrado com o mínimo de ajustes possível. Mas o nosso corpo está o tempo todo fazendo ajustes e dando essa impressão, ou eu diria até ilusão, de um mundo parado, de um mundo estático. Isso reflete no pensamento, nessa filosofia de processo, que é a marca de Heráclito, onde ele diz que é impossível entrar duas vezes na mesma água, porque ela flui, ela tem uma atividade constante ao longo do tempo. A água flui continuamente através do rio. Então, se tivesse uma única palavra que resumisse toda essa ideia de movimento constante, de evolução constante, de transformação e de desenvolvimento constante ao longo do tempo, essa palavra é dinâmico, dinamismo. Dinâmico é a característica de permanecer em constante mudança ao longo do tempo. E cada vez mais nós estamos entendendo o funcionamento dinâmico do cérebro. Por princípio, a mudança é o estado natural do cérebro. O cérebro humano está sempre em atividade, sempre mudando, em constante evolução, em constante transformação, em desenvolvimento. O cérebro não está parado. Não existe cérebro parado, a não ser que
já esteja morto, não é? Mas, com exceção disso, a mudança é o estado natural do cérebro. E esse dinamismo, como é que é esse movimento? O que, que caracteriza esse movimento, essa atividade constante do cérebro? É a comunicação, a interação, a coordenação entre as partes que constituem o cérebro. Então, esse dinamismo do cérebro, ele é caracterizado pela interação, pela coordenação. Agora, do que especificamente a gente está falando? Para a gente, existe uma ciência que estuda padrões de interação entre os elementos de um todo. Existe uma disciplina, um campo do conhecimento que estuda como é que partes de um todo interagem, mas não só esse como, mas os efeitos dessa interação. E essa ciência, e a ciência que estuda como as partes de um todo interagem e os efeitos dessa interação é a ciência da complexidade. Então, a gente está usando, dentro da ciência da complexidade, nós estamos usando teorias, conceitos, achados de pesquisa da matemática e da física e estatística e aplicando esses conceitos à neurobiologia, para a gente entender como partes do cérebro interagem e os efeitos dessa interação, no nosso caso aqui, na nossa saúde cerebral. E por princípio, nós vamos partir do princípio de que o cérebro é o que a gente chama de um sistema complexo. Para entender o que é para entender esse princípio, nós vamos parte a parte, pedaço por pedaço. Vamos entender o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que interagem, conjunto de elementos fundamentais de interação. Você pode pensar, por exemplo, numa família. Uma família é um sistema, porque cada membro da família é um elemento. Cada membro da família, e aqui não importa a configuração da família, cada membro da família é um elemento. Cada elemento, esses elementos interagem. E mesmo a não interação é uma forma de interação. Portanto, uma família é um conjunto de elementos que interagem. Portanto, uma família é um sistema. Os países que compõem o nosso mundo formam um sistema e um nível mais macro. Então, cada país é um elemento e esses países interagem. O corpo humano é um sistema, porque o corpo humano é composto por vários subsistemas. Sistema cardiovascular, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, sistema respiratório, o sistema que possibilita a excreção, sistema linfático, um monte de sistemas que precisam interagir, que precisam cooperar para manter a saúde. Então, o corpo humano é um sistema, o mundo é um sistema, famílias são sistemas, porque todos são um conjunto de elementos que interagem. Agora, será que o cérebro é um sistema? O cérebro humano é composto por 86 bilhões de neurônios em média. Então, no exemplo que eu dei da família, tinham 4 elementos de interação. O cérebro humano é só um pouquinho mais complexo. Ao invés de 4 elementos, é composto em média por 86 bilhões de neurônios.
Os neurônios são a unidade funcional básica do cérebro. Existem outros tipos de célula também, como a glia, as células gliais, mas aqui eu vou focar nos neurônios. E esses neurônios, eles interagem, eles se comunicam por transmissão sináptica. Existe o neurônio que fala e existe o neurônio que escuta. Esses neurônios se comunicam por transmissão sináptica, compartilhando energia e informação eletroquímica. Energia na forma daquilo que a gente chama de potencial de ação, energia elétrica transmitida de um neurônio para outro, e também energia na forma química, pela liberação daquilo que a gente chama de neurotransmissores, que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA, glutamato, e por aí vai. E cada neurônio pode fazer milhares de conexões com outros neurônios. Um único neurônio pode fazer conexão com 1.000, 10.000 outros neurônios. Então, por isso que muitos autores afirmam que o cérebro humano é o sistema mais complexo que existe na face da Terra. Porque, imagina, você tem 86 bilhões de neurônios. Se cada neurônio pode fazer conexão com outros milhares de neurônios, você pode ter padrões quase que infinitos de atividade neural. Mas o que é importante você entender aqui é: o cérebro humano é um sistema. Quais são os elementos desse sistema do cérebro? Os neurônios, principalmente. Esses neurônios interagem. Como? Compartilhando energia e informação eletroquímica. Então, informação é um padrão de energia que tem um valor simbólico, que representa alguma coisa para você. Não é energia pura, mas é energia que tem algum valor, algum significado para você. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma palavra em uma palavra qualquer, em um idioma que você não conheça, isso provavelmente vai ser apenas energia, porque você tem ali a energia dos fótons atingindo a retina, ativando o córtex visual, mas não tem nenhum significado para você. São letras que para você não tem nenhum significado. Então foi apenas um fluxo de energia pura, por exemplo. Agora, se você se eu colocar aqui a imagem de um cachorro, isso não vai ser só energia pura, porque você entende que isso é um cachorro, talvez você tenha memórias, você tenha um significado, tenha um valor simbólico para você. Então, essa energia deixa de ser apenas energia eletroquímica e passa a ser também informação, porque representa algo além do padrão de energia em si. Então, o cérebro humano é um sistema. Quais são os elementos desse sistema? Os neurônios, principalmente, que tem outros tipos de célula também. Esses neurônios interagem, se comunicam por energia e informação eletroquímica. Portanto, o cérebro é um sistema. E o cérebro é um sistema que ele não é só tem uma ou outra conexão ali, não é pouco conectado, ele é massivamente interconectado, é uma grande rede que não dá para a gente decompor o cérebro em um conjunto de partes independentes. Ele é tão interconectado que fica até difícil decompor dessa forma. Então, isso aqui é para você entender que o grau de interação do cérebro, o nível de interação que o cérebro tem é insano, é massivo. O cérebro é um órgão massivamente interconectado.
Só que o cérebro, ele é um tipo especial de sistema. Ele é um tipo único de sistema, porque ele apresenta algumas características que fazem dele o que a gente chama de sistema complexo. O cérebro, então, ele é um sistema, porque ele tem vários elementos, 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios interagem, ou seja, eles se comunicam, e a comunicação, essa interação entre os neurônios, apresenta uma série de características que fazem do cérebro um sistema complexo. E aí, não existe uma definição universal de sistema complexo, não existe uma definição, um acordo na literatura sobre o que constitui um sistema complexo, por isso, a maioria dos autores acaba falando sobre as características que tornam um sistema complexo. E nós vamos focar em, não todas, senão não seria foco, né? Mas a gente vai falar de algumas características que são importantes para a gente aqui, que tornam o cérebro um sistema complexo. Então, por princípio, o cérebro é um sistema complexo, e um sistema complexo, a gente vai, para fins didáticos, nesse curso, vamos entender ou definir um sistema complexo como um conjunto de elementos cuja interação dinâmica manifesta propriedades emergentes. De novo, o que é um sistema? Um conjunto de elementos que interagem. O que é um sistema complexo? É um conjunto de elementos que dessa interação dinâmica, ou seja, que acontece a todo instante, momento a momento, essa interação entre os neurônios, no caso do cérebro, manifesta propriedades emergentes. E aí vem a pergunta: o que são essas propriedades emergentes? O que é uma propriedade emergente? Uma propriedade emergente é um fenômeno que se manifesta somente a partir da interação dos elementos do sistema. Ou seja, sozinho, um único elemento do sistema é incapaz de manifestar esse mesmo fenômeno. Esse fenômeno só existe por conta da interação dos elementos do sistema. Individualmente, um único elemento do sistema é incapaz de manifestar esse mesmo fenômeno. Então, aqui, um exemplo clássico que é utilizado para explicar o fenômeno da emergência é o murmúrio dos estorninhos. O estorninho é uma espécie de pássaro, e esse murmúrio é esse fenômeno onde eles formam essa espécie de nuvem. E essa foto aqui ela é bem legal, porque os estorninhos se organizaram como tendo um formato parecido com um pássaro gigante, uma ave gigante. E o murmúrio ou murmuração, ele só é possível por conta da interação dos vários elementos do sistema, que são o conjunto de estorninhos. Um único estorninho não seria capaz de fazer isso sozinho. E essas aves, elas se organizam em murmúrios, quase como que para dizer para um predador, para comunicar a um predador que, não, peraí, não mexe aqui que juntos nós somos maiores e mais fortes do que você. Então é uma espécie de manobra de evasão em face de um predador. Então você tem um falcão ali, por exemplo, e esse conjunto e as aves elas se organizam assim dessa forma, como uma forma de sobrevivência.
Só que só é possível, o murmúrio só é possível por conta da interação entre os diversos estorninhos. Então, imagina, um estorninho sozinho, brigando ali com o falcão, será que ele tem chance? Então, o murmúrio é uma propriedade emergente, ele emerge da interação entre as aves. Minha pergunta para você agora é a seguinte: e se a ansiedade for um processo emergente da interação entre os neurônios? E se a ansiedade estiver surgindo, emergindo, por conta de uma interação disfuncional entre os neurônios? Se estiver, se for uma propriedade emergente do cérebro? Essa é a primeira pergunta que eu convido você a refletir. Não como algo estático, a ansiedade não como um estado estático, mas como um processo emergente da interação entre os neurônios, de uma atividade que está acontecendo dentro do seu cérebro o tempo todo, momento a momento, a cada instante. E essa interação entre os neurônios está fazendo com que surja, com que emerja esses padrões ou sintomas ou vivência de ansiedade. E se a gente estiver correto nessa proposta de que a ansiedade é um processo, uma propriedade emergente da interação entre os neurônios, quais são as fontes de energia eletroquímica no cérebro que podem contribuir para essa interação disfuncional? Então, para começar, a gente tem que entender que o cérebro está o tempo todo monitorando o que está acontecendo, em primeiro lugar, dentro dele mesmo. O cérebro está se automonitorando. Ele monitora a própria atividade neural. A gente sabe, por exemplo, que o cérebro, uma das características do cérebro é que ele é capaz de atividade espontânea. Então, o cérebro, ele tem essa capacidade de, por exemplo, projetar pensamentos, memórias, muitas vezes negativas. Nós ainda não se sabe exatamente, e a gente nem sabe se nós vamos conseguir saber, se seremos capazes de entender como que disparos neurais geram a consciência, embora a gente tenha cada vez mais teorias tentando decifrar isso, embora a gente não tenha uma resposta definitiva ainda, mas o fato é que o cérebro, até aí é fato que o cérebro é capaz de atividade espontânea. O cérebro sozinho, ele é capaz de projetar pensamentos, memórias, muitas vezes negativos, que podem prejudicar a interação que podem não só contribuir, mas também ser resultado de uma interação disfuncional entre neurônios. Mas o cérebro humano não é uma ilha solitária. O cérebro humano está conectado a todos os órgãos do corpo, mediado pelo nervo vago. É um nervo que conecta o cérebro ao corpo. Então, o cérebro, ele envia sinais de cima para baixo, né, do cérebro para o restante do corpo, através do nervo vago, e o nervo vago também envia sinais elétricos, né, dos órgãos para o cérebro, ou seja, de baixo para cima. Ou seja, essa interação
entre cérebro e corpo acontece através de duas vias, né, que a gente chama de aferente, ou seja, de baixo para cima, dos órgãos para o cérebro, e eferente, ou de cima para baixo, a comunicação, os sinais que o cérebro envia para o corpo de maneira geral. O que significa que o cérebro também está monitorando tudo o que está acontecendo dentro do seu corpo. Nós sabemos, por exemplo, que, por exemplo, o conjunto de micro-organismos dentro dos nossos intestinos, a microbiota, né, tem uma relação muito grande com o nosso estado emocional. O nosso intestino é o segundo, muitos autores, né, falam que é o segundo cérebro, porque existem neurônios não só no cérebro, mas nos nossos intestinos também. Maior parte da serotonina é produzida nos nossos intestinos. A microbiota, os micro-organismos dentro das nossas vísceras influenciam a serotonina. Se tem um sinal de inflamação, esse sinal de inflamação é transmitido para o cérebro via nervo vago. Existem neurônios também nos nossos corações, sistema nervoso cardíaco, intracardíaco. Então, a gente tem um cérebro, imagina, a gente tem um cérebro dentro do crânio, nós temos um cérebro-coração e nós temos um cérebro-vísceras. Isso sem falar dos outros órgãos, os quais o cérebro está conectado. E hoje nós estamos entendendo cada vez mais como a nossa saúde bucal está associada à saúde cerebral. Tanto é que em cadáveres, tem estudos recentes mostrando que bactérias que são encontradas em certas doenças de saúde bucal, as mesmas bactérias presentes em condições de saúde bucal prejudicada foram encontradas no cérebro de pessoas com Alzheimer. Ainda não se sabe como é que a bactéria, como é que esses micro-organismos presentes em condições de saúde bucal prejudicada se moveram para o cérebro, mas o que está claro hoje é que existe uma associação entre a saúde bucal e a nossa saúde cerebral. Então, veja, o cérebro está o tempo todo monitorando o que está acontecendo com ele mesmo, com o próprio cérebro, e também monitorando tudo o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Mas não para por aí. O cérebro também monitora os nossos relacionamentos, as formas pelas quais a gente interage com outras pessoas e também com outros seres vivos, como animais, por exemplo, né? E também o cérebro está o tempo todo monitorando o ambiente ao nosso redor. Então, em resumo, o cérebro está o tempo todo monitorando o que está acontecendo dentro de nós e entre nós, e com base nesse monitoramento, ele modifica a atividade dos neurônios. Então, com base nesse monitoramento, ele modifica a atividade neural, e essa atividade neural pode aprimorar a interação entre os neurônios, ou pode prejudicar a interação entre os neurônios. Então, na ansiedade, a gente tem que considerar o que está acontecendo dentro de nós, no nosso cérebro, no nosso corpo como um todo, e também nos nossos relacionamentos e no ambiente ao redor, e pensar como diferentes fatores podem estar contribuindo para a vivência da ansiedade, por meio dessa interação prejudicada
entre neurônios. A gente resume essa ideia de monitorar e modificar com uma palavra que é regulação. O que é regular? Regular é a soma, regular é igual a monitorar mais modificar. Então, o cérebro está o tempo todo regulando a sua própria atividade. É uma autorregulação. E uma propriedade emergente do cérebro é justamente a auto-organização. Então, o que é essa auto-organização? É a propriedade emergente de um sistema complexo que permite a esse sistema dinamicamente ajustar a sua própria atividade de modo espontâneo, sem a interferência de um coordenador central. Se você voltar no exemplo do murmúrio dos estorninhos, não existe ninguém controlando esse fenômeno. Os estorninhos se auto-organizaram dessa forma, de maneira espontânea. Não havia nada controlando isso. Simplesmente emergiu essa auto-organização, emergiu da interação entre os estorninhos, sem a interferência de um coordenador central. E esse conceito de emergência e de auto-organização, muitas vezes pode ser desafiador para a gente entender, porque nós fomos educados numa visão de mundo de causa e efeito. Todo efeito que a gente vê na natureza tem que ter uma causa única. A gente não foi treinado para entender como as interações entre as coisas podem contribuir para que fenômenos simplesmente se manifestem sozinhos. Parece loucura, parece uma coisa de outro mundo. Mas o fato é que propriedades emergentes são uma característica do nosso mundo. Algumas coisas, alguns fenômenos simplesmente emergem a partir da interação entre os seus elementos, entre os componentes do sistema. Agora, minha pergunta para você é a seguinte: e se a interação entre os neurônios estiver contribuindo para a emergência de uma auto-organização disfuncional que resulta na vivência ou na experiência da ansiedade? Teu cérebro está monitorando, modificando, se autorregulando, de tal forma que a interação entre os neurônios está prejudicada. A interação entre os neurônios, no momento, por enquanto, está contribuindo para a emergência de uma auto-organização disfuncional que pode estar resultando na experiência da ansiedade. A auto-organização do cérebro está prejudicada. Portanto, até aqui, nós temos que o cérebro é composto por bilhões de neurônios que interagem. Essa interação de neurônios é influenciada pelo monitoramento constante do que está acontecendo dentro de você e entre você. O cérebro monitora e modifica a atividade do que está acontecendo dentro e entre você e altera e modifica a interação neural. Essa interação entre os neurônios resulta em propriedades emergentes, ou seja, fenômenos que só existem por conta dessa interação entre neurônios. Uma dessas propriedades emergentes é a auto-organização. Se a interação entre os neurônios está prejudicada por quaisquer que sejam as razões, como propriedade emergente, o cérebro vai manifestar uma auto-organização prejudicada. A auto-organização está prejudicada ou comprometida no cérebro, o que está levando à vivência da ansiedade, da experiência da ansiedade. Portanto, o seu objetivo primário para otimizar a saúde cerebral
e suplantar a ansiedade é aprimorar a interação entre os neurônios em direção a uma auto-organização que seja funcional. Se a auto-organização ou regulação do cérebro está levando a uma interação disfuncional, contribuindo para a experiência da ansiedade, nós temos que aprimorar a interação entre os neurônios, de forma que essa interação seja saudável, de forma a contribuir para uma auto-organização funcional. Então, aqui nós temos, por implicação, não a ansiedade como um estado estático, mas como um processo dinâmico. Esse é o que eu chamo de mindset dinâmico da ansiedade, que é a crença ou a perspectiva de que a ansiedade é um processo dinâmico que emerge de uma interação disfuncional entre diferentes regiões cerebrais. Nós temos que aprimorar essa interação para que ela volte a ser funcional e restaurar a saúde. Portanto, o resumo dessa aula é que a biologia estuda processos e não coisas. Nós vimos que o cérebro é dinâmico, que a mudança é o estado natural do cérebro. A essência desse dinamismo cerebral está nas interações entre os neurônios. Vimos que o cérebro é um tipo especial de sistema, um sistema complexo, que é composto por bilhões de neurônios que interagem, manifestando propriedades emergentes. Uma dessas propriedades emergentes é a auto-organização. O cérebro se auto-organiza a partir do monitoramento do que está acontecendo dentro de você e entre você. E modifica os seus padrões de atividade dinamicamente, momento a momento, a cada instante. Vimos que a ansiedade pode ser um processo que emerge espontaneamente da interação disfuncional entre os neurônios. A interação entre os neurônios pode contribuir para a emergência de uma auto-organização disfuncional que resulta na experiência da ansiedade. Por implicação, o seu objetivo primário para otimizar a saúde cerebral e suplantar a ansiedade é aprimorar a interação entre os neurônios em direção à auto-organização funcional. Mas a pergunta que fica é: como os neurônios interagem em direção a uma auto-organização funcional? É isso que a gente vai conversar na próxima aula. E aqui, mais uma vez, eu faço convite para você se inscrever no canal e também tem aí a playlist com todos os vídeos do curso. Até a próxima aula e grande abraço.